Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta-te à Sofia e à Inês neste novo episódio. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos um convidado especial, mais um convidado especial, porque os últimos podcasts têm sido assim, sempre. Mas também queremos trazer informação para vocês em termos de negócios, em termos de novas carreiras, se vocês quiserem alterar a vossa vida e mostrar-vos pessoas que já passaram pelas mesmas situações. Hoje o nosso convidado vai-nos falar um pouco sobre as diferenças em termos de marketing, como se fazia antigamente e como se faz hoje. O nosso convidado já tem muita experiência há muitos anos. Com ele vamos poder então realmente ter uma noção daquilo que se sentiu ao fazer a alteração do antigo, digamos assim, para as novas estratégias. O nosso convidado é uma pessoa muito especial para mim porque é o meu pai. Já tem muita experiência nesta área. E hoje temos também connosco, como sempre, a Inês. Olá a todos, muito obrigada por estarem mais uma vez connosco. Estamos muito contentes por ter este convidado e o nosso convidado é o José Carlos. Olá José Carlos, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Então, vamos começar esta conversa por te perguntar como é que tu começaste na área das vendas. Na tua altura, como é que foi, como é que surgiu? Sim, bom dia mais uma vez. Então, eu comecei na área das vendas propriamente dita, vindo da venda de uma loja, porque na altura estava de uma loja, e nessa altura recebi um convite para ir trabalhar então para uma empresa onde eu iria ter outro tipo de venda, que era precisamente, em vez de na loja que nós estamos à espera do cliente, iria para outra fase em que eu é que iria ter com o cliente, que é totalmente diferente, não é? E aí fui trabalhar para uma empresa de cosmética, onde eu ia abordar o cliente. Mas inicialmente trabalhaste numa loja de... Vendia artigos de desporto. Ok. Antes de eu fazer a transição para esta empresa, trabalhava nessa área onde vendia artigos de desporto. Mas anteriormente já vendia outros mais, como por exemplo eletrodomésticos também. José Carlos, nós estamos a falar de uma realidade que tem aqui um espaço de tempo de mais ou menos quantos anos? Portanto, isto já foi Foram há muitos anos. Não, isto é para nos situarmos aqui. Foi há cerca de 30. Pronto, porque realmente as coisas evoluem, mudam muito, mas pode haver ainda coisas que acontecem da mesma forma, em termos de quer de abordagem ou mesmo até de estratégia, não é? Portanto, é interessante sabermos há quantos anos é que isto aconteceu, de que forma é que tem vindo a desenvolver até aos dias de hoje. Exato, é totalmente diferente. Porque na altura, por exemplo, eu dou-lhe só um exemplo, eu quando transitei dessa loja onde estava para as vendas, na altura a empresa que me fez o convite estava a necessitar muito porque a pessoa que lá estava tinha acabado de sair e ele estava com uma certa urgência e não havia assim muita facilidade em arranjar assim pessoas com essa urgência necessária. Então eu quando fui para lá não tinha conhecimento daquilo que ia fazer, não tinha conhecimento do produto que ia vender. E isso torna as coisas um pouco mais difíceis. E depois fui logo para a rua. Pois, porque foi o passar de um vender numa loja, para todos os efeitos, o vendedor está à espera que o cliente entre, não vai propriamente atrás dele, e outra coisa é ir para a rua, vender uma coisa que nunca se vendeu na vida e temos que ser nós a abordar o cliente. Qual é que era a tua estratégia? Como é que tu, não na altura em que já tinhas mais experiência, mas de uma forma inicial, como é que tu fizeste para te adaptar a essa diferença e para começar então a abordar as pessoas? Então aí nós tínhamos que nos adaptar à situação em todos os aspectos, porque hoje um técnico de vendas não vai para a rua sem ter formação daquilo que vai vender, e naquela altura aconteceu. Isto é uma das diferenças, por exemplo, não é? E eu, para me adaptar, tive que, claro, como é óbvio, tive que arranjar estratégias e ainda por cima, para ajudar na altura, o que também não acontece agora, na altura o próprio vendedor é que fazia as cobranças aos clientes. E hoje isso não acontece, porque o cliente paga ou faz uma transferência bancária ou faz pelos métodos que há hoje em dia, que na altura não existiam. Então era o vendedor que fazia isso. E a urgência que havia para que eu fosse para a rua o mais rápido possível é que naquela altura estavam na rua, derivada à situação anterior, cerca de 10 mil contos para serem recebidos. Ou seja,
para além de ter que procurar o cliente, essa procura do cliente tinha base no quê? Eram clientes empresariais? Eram clientes individuais? Era uma carteira que já a própria empresa tinha? Como é que isso funcionava, até mesmo em termos de pesquisa das próprias possibilidades de venda? Havia já uma carteira de clientes existentes na firma, como é óbvio, uma vez que havia já esse dinheiro todo na rua, é porque havia clientes que deviam esse dinheiro. Por isso mesmo, já havia uma carteira de clientes para serem visitados. Numa primeira fase, iria visitar esses clientes para que conseguisse colocar tudo em dia, quer em termos de visita ao cliente para vender o produto, quer em questão de cobranças. Por isso, tinha que fazer a visita a esses clientes primeiro. Depois, então, após essa primeira fase, seria feito também o trabalho de abertura do mercado. Isso tinha que ser feito. Ou seja, é o que se chama a prospecção, para que realmente nós pudéssemos angariar novos clientes para a empresa, para que realmente a nossa carteira de clientes não ficasse saturada. E isso era mediante diretrizes da própria empresa onde trabalhava, ou isso ficava ao critério do próprio vendedor? Porque havia uma maior liberdade, possivelmente, de ação, não é? E como é que era? Era a empresa que dizia tens que fazer de determinada forma, ou era o próprio vendedor que encontrava essa estratégia? Era o próprio vendedor que tinha que encontrar essa estratégia, porque, como nós dizíamos, nós é que andávamos na rua e tínhamos esse conhecimento e tínhamos que elaborar a estratégia para fazer esse trabalho. Portanto, relativamente à estratégia, porque não tive formação, porque o que eu fui vender? Eu fui vender cosmética, ia vender diretamente às profissionais, ou seja, às esteticistas. Ia diretamente aos gabinetes de estética vender. E não tendo esse conhecimento do produto, eu tive que elaborar a minha própria estratégia de marketing para que realmente não desse a conhecer à cliente que eu não tinha conhecimento, porque isso ficaria muito mal. Não seria credível? Exatamente. E, portanto, tive que arranjar uma estratégia para que eu ter o conhecimento do produto sem que a cliente percebesse essa situação. E como é que agias? Tu chegavas à loja, é assim, eu peço desculpa por estar a dizer tu, mas como vocês devem entender, o meu pai, não é? Portanto, vou continuar a tratar por tu. Mas pronto, tu chegavas à loja e o que é que tu dizias a seguir? Como é que tu fazias quando, por exemplo, alguém te dizia hoje não preciso nada, Sr. Zé Carlos? Lá está. Nós temos que saber abordar as questões. Quando a cliente me diria que não precisava de nada, eu simplesmente lhes respondia: olha, mas eu também não vim aqui vender nada. Eu simplesmente vim aqui cumprimentá-la, conversar um pouco consigo. E claro que a cliente não me ia dizer que não podia cumprimentar e conversar um pouco com ela. Só se, por acaso, ela estivesse ocupada. Mas também, se ela estivesse ocupada, eu também viria e não lhe ia dizer isto. Claro. Mas como ela não estava ocupada, eu digo-lhe e ela acaba por conversar comigo. Ao conversar comigo, as coisas vão surgindo. E ela vai dizendo aquilo que tu precisas ouvir. Exatamente. Acabam por surgir necessidades que a própria profissional desconhecia, não é? E que depois há ali uma margem para o Zé Carlos dizer: olha, então, mas por acaso eu até tenho algo para isso, não é? Há de ser um bocadinho dentro desta perspectiva. Exatamente. Convém nós conhecermos a cliente que temos à nossa frente. Para que eu pudesse conhecer o produto, quem me explicou, sem saber, foi a própria cliente. Ou seja, isto é tudo uma questão de estratégia. Porque as esteticistas que me perdoem, mas é o que se passa na realidade, gostam muito, e pronto, eu acho que as esteticistas, e eu acho que em termos gerais, qualquer pessoa gosta muito de ser elogiada. Claro. Eu, na altura, quando fazia a visita, ao elogiar a esteticista, dizendo, por exemplo, olha, realmente aquela cliente que saiu daqui, ou aquele trabalho que é feito com este produto ou aquele produto, realmente teve um resultado final muitíssimo bom. E eu, quando digo isto, a tendência da cliente é logo dizer-me como é que o fez. Há uma pesquisa depois desses produtos, não é? Do que é preciso para realmente então dar-lhe o que ela precisa. Exatamente. E ao mesmo tempo ela acaba por ir explicando como é que é o funcionamento da estética, como é que as coisas funcionam em termos gerais. E depois nós, com a continuação, digamos assim, vamos tirando algo daqui, algo dali, de várias clientes e vamos enchendo o nosso conhecimento. Aqui só uma curiosidade. Como é que é para um homem, neste caso temos que abordar a questão como ela é, para um homem que passou de vender artigos de desporto, que são mais fáceis de compreender, não é? E para que é que servem e as necessidades, e passar a vender produtos de estética,
quando desconhecia esse mundo, porque acaba por ser um mundo, então nessa altura ainda mais, um mundo mais feminino. Como é que é essa transição para o próprio vendedor? Aqui não é tanta questão da estratégia de marketing, mas assim por curiosidade, porque isto mostra a capacidade de adaptação das pessoas, seja em que área for. E isto é muito importante nos dias de hoje, essencialmente. Mas como é que foi, nessa altura, adaptar-se, virar camaleão, porque foi mudar totalmente de cor, para um produto que desconhecia e que não era da sua área de conforto? Exato. Posso dizer que não foi fácil, como é óbvio, não é? Não foi fácil. Mas lá está, leva-nos um pouco a fazer isso, quer a nossa capacidade de adaptação às situações, quer por vezes a necessidade que nós temos para o fazer. Uma coisa é nós ter necessidade de o fazer, mas não ter a capacidade para o fazer. Ou então o contrário. E ali havia as duas coisas. Como há o conhecimento da venda, como há o conhecimento do marketing, pelo menos na altura, não foi muito difícil. E por vezes, o facto de ser um homem que estava a entrar, naquele mundo feminino, a cliente também achava graça à situação. E eu aproveitei também essa situação para que realmente, se o cliente dizia, então um homem a vender cosmética para a área feminina, então por que não? Não há que ter igualdade. Porque é que nós falamos de igualdade para tanta coisa? Porque é que não devemos falar para esta também? Isto são situações, pontos que nós vamos encaixando no puzzle e que a cliente diz, realmente também tem razão. Porque depois as coisas vão fluindo depois naturalmente. Claro. Porque depois a única situação que nós tínhamos como homens, porque depois não era só eu, e depois também na altura apareceram também mais homens a vender cosmética, o que nós tínhamos era, enquanto uma senhora poderá entrar dentro do gabinete e estar lá com uma cliente, o homem já não estaria, não é? Isso acontecia por vezes. Eu, quando ia a um gabinete, eu estava dentro do gabinete com a cliente, a falar com a cliente, entrava uma cliente dela, como é óbvio, nós tínhamos que sair para a cliente se ir preparando para o tratamento. Pronto, até acabou por dar o ar da sua graça, não é? E ganhar ali uns pontos, porque acabou por a cliente acabava por sentir que, ok, então vamos aqui dar uma oportunidade a um panorama diferente, não é? E isso também é interessante, de facto, até porque era uma altura em que a maneira de ver as coisas era diferente. Mas lá está, foi por essa abertura que chegou aos dias de hoje, e hoje tanto faz ser um homem, ser uma mulher, a fazer, seja que tipo de vendas forem. Temos que ter em conta que nesta altura ainda não havia nem internet, nem telemóvel. Para todos os efeitos, na altura, não haveria nada que vos pudesse fazer pensar que tivéssemos internet era bem mais fácil, porque não havia. Portanto, a pessoa não sabia a diferença entre haver internet e não haver internet, e as pessoas conseguiam alcançar. Como é que foi? Conta-nos, por exemplo, de uma abordagem com uma cliente. Como é que tu fazias? Tu ias até à cliente e como é que tu fazias? Tanto em casos que a cliente precisava ou que a cliente não precisava de algum produto. Pronto, como tu disseste, ainda não tinha internet nessa altura e, como disseste, não sabia as diferenças, como é óbvio, não é? Entre uma coisa e outra. Inclusive também não havia telemóveis, e quando eu tive o meu telemóvel, já trabalhava nessa empresa, quando eu tive o meu primeiro telemóvel, e que foi oferecido lá mesmo pela empresa, não é? Que custava um bocadinho, era muito dinheiro naquela altura. Era um telemóvel que tinha uma antena que se levantava e tal, muitos giros na altura. Os chamados calhamaços, não é? Ou tijolos. Então, nessa altura, a abordagem que era feita à cliente, para já em termos de marcação, praticamente não havia, porque enquanto hoje em dia nós fazemos uma marcação para ir visitar determinado cliente, naquela altura não fazíamos isso. Podemos ter algumas exceções de uns gabinetes maiores, digamos assim, que poderíamos ter que fazer essas marcações. Nós, para fazermos essas marcações e mesmo para que nós pudéssemos contactar alguém telefonicamente, nessa altura nós dirigíamos a uma estação dos Correios para fazer telefonemas. Eu estava fora durante uma semana inteira, saía de casa à segunda-feira e entrava em casa à sexta-feira à noite, durante praticamente quase 20 anos. E eu, para falar com a minha mulher, para lhe dizer, porque uma vez que estava fora a semana inteira, eu teria que ir, quer com ela, quer com a empresa, que tinha necessidade de falar, iria à procura de uma estação de correios para fazer um telefonema, quando eu quisesse falar, quer para a empresa, quer para a família. Era dessa forma. Portanto, é só para verem a diferença e as dificuldades que há hoje em dia.
Pois é, era um obstáculo, de facto, porque comunicar com as pessoas, pronto, ainda estava em atraso, não é? Não havia esta tecnologia desenvolvida e até mesmo para um próprio vendedor deveria dificultar também o processo e, de facto, em todos os sentidos, a nível pessoal e profissional. Exatamente, porque hoje em dia, mesmo em termos da internet, a pessoa tem o e-mail que está no seu telemóvel e naquela altura tinha que, se querias mandar ou enviar alguma coisa, tinha que ser por carta. Tinhas que ir aos correios para enviar uma carta, ou seja, o contacto entre pessoas não era tão facilitado como é hoje. Era um processo muito mais moroso, isso era. Exatamente. E em termos de estratégia, para que realmente nós possamos visitar a cliente, naquela altura não tínhamos propriamente uma estratégia do cliente propriamente, mas sim de determinada zona onde nós íamos visitar. Por exemplo, eu fazia na altura a zona centro do país. Por exemplo, de Coimbra até ali sensivelmente a Caldas de Rainha, Rio Maior, e eu tinha essa zona dividida em 4 semanas. Numa semana estava em determinada zona, na primeira semana do mês, na segunda semana do mês estava noutra zona e por aí fora. Hoje em dia, não só em termos de telecomunicações, mas também em termos rodoviários, porque em termos de estradas, hoje em dia está muito mais facilitado. Anteriormente, um ponto perto de Lisboa, que é, por exemplo, ali Caldas da Rainha, eu ia para as Caldas da Rainha e eu dormia lá, porque era muito longe na altura em termos de locação. Exatamente. Hoje em dia, as Caldas da Rainha faz-se no instante. Se eu tiver que ir às Caldas da Rainha, que é o mais perto, eu não durmo lá. E quem diz as Caldas da Rainha até diz outros pontos, até um bocadinho mais afastados, em que eu já não durmo lá, venho dormir a casa. Sim, sim. Na altura não fazia porque era muito o tempo que a pessoa demorava para fazer esse trajeto. A dificuldade que é quando nós agora pensamos que antigamente, para se tentar alcançar pelo menos, e falando de Portugal, lojas no país inteiro, que haveria de existir alguém que se disponibilizasse aos locais fisicamente para vender, e pensar que agora qualquer pessoa pode agora, no espaço de uma hora, criar uma loja online e vender para o mundo inteiro. Antigamente isto dava este trabalho todo, mas ninguém tinha vivido o hoje. Portanto, ninguém sabia a diferença. Quem tinha que fazer, fazia-se à vida, neste caso à estrada, não é? Portanto, não havia essa comparação. Mas hoje em dia, a pessoa pensa as dificuldades tanto físicas, como estavas agora a dizer dos caminhos e tudo mais, que aumentava o percurso e dava o dobro do trabalho, dificultando a volta à casa, não é? E a pessoa ter que lá dormir. E hoje em dia a pessoa poder simplesmente fazer uma loja online e vender para o mundo inteiro, literalmente. Isso realmente... Ou então até pesquisar o cliente e fazer todo o contacto de um cliente que está fisicamente distante, tudo através dessas redes, não é? Tudo através, é uma facilidade muito, muito maior e que se calhar até exige um pouco menos a nível de esforço físico e psicológico do vendedor, não é? Do que era antigamente. Sim, já nem falando nesses pequenos pormenores, porque obviamente ter uma loja online implica muitas outras coisas de sim. Enviar e-mails, tentar sempre que as pessoas não se esqueçam que tu existes, que a tua loja está lá, etc. Exige maior dinamismo, sim, mas o esforço do couro é diferente. Sim, imagina estares 20 anos a passar semanas inteiras fora de casa e só vis aos fins de semana. Parece que, sei lá, não vês a tua família, quer dizer, estás a perceber? Exatamente. Depois, em termos de estratégia de abordagem ao cliente, nós chegávamos à cliente praticamente de surpresa, digamos assim, não é? Porque não havia uma marcação e a cliente propriamente não estava ali à nossa espera. Umas vezes poderia estar ocupada a trabalhar e outras vezes não. Eu, por exemplo, no meu caso, eu ia sempre a pedir a tudo e mais alguma coisa que a cliente não estivesse ocupada para que eu pudesse despachar, não é? Porque eu teria muitos mais clientes para visitar, então não podia estar ali à espera, mas havia alturas que depois, se ela estivesse ocupada, eu teria que esperar. Mas quando entrava no cliente e a cliente vamos supor que a cliente estava desocupada e que por vezes, isto falando em termos de abordagens, estratégias de abordagem ao cliente,
naquela altura, claro. E hoje em dia adapta-se algumas coisas também àquelas situações, que é o seguinte: o cliente, por vezes, quando nos via, e como é óbvio, já nos conhecia, assim que nos via, dizia: Sr. Zé Carlos, você está aqui hoje, mas eu não preciso nada seu. Pronto, e se a pessoa não tiver ali um bocadinho de poder de encaixe, digamos assim, naquela altura, o que a pessoa faria, o vendedor faria, era, para não estar aqui a perder mais tempo, então se não precisa nada meu, então adeusinho. E claro que já tinha uma certa experiência, claro que eu não virava costas e me vinha embora, porque a minha estratégia era realmente não sair de uma cliente sem ter pelo menos uma nota de encomenda. Isto era o meu objetivo. Então, naquela altura, perante aquela abordagem dela, eu dizia: mas eu não estou aqui para lhe vender nada, eu estou aqui para conversar um pouco consigo e saber se está tudo bem consigo. Porque, entretanto, nós já temos um pouco da vontade com a cliente, não é? E claro que aí ela diria que sim, que poderia. Então nós conversávamos, não é? Por vezes já chegava a apanhar algumas clientes como não tinham nada que fazer, e as senhoras gostam muito de fazer o crochê ou as rendas, e por vezes até estava lá sentada, porque muitos gabinetes de estética, como sabem, é o gabinete de estética e é com um cabeleireiro ao lado, e por vezes estão as senhoras também que gostam muito de conversar, aquelas coisas todas, não é? E então estava ali a fazer crochê e a conversar. E ela então posso-me sentar aqui um bocadinho ao pé de si, a conversar um bocadinho consigo, saber como é que está e como está tudo bem. E claro que ela não dizia que não. Claro, sente, sim, conversa um bocadinho. Então começámos a conversar. E naquela altura, para que nós pudéssemos desenvolver uma conversa com o cliente, como é óbvio, tínhamos que ter um pouco de conhecimento do cliente. E para que nós tenhamos conhecimento do cliente, aí é que entra um pouco também a estratégia de marketing dessa altura, saber ouvir, que é muito importante. E para isto, não só naquela altura, porque naquela altura muitas vezes as pessoas diziam que uma pessoa que falasse muito estava para um bom vendedor, e naquela altura eu já não pensava dessa forma. Mas sim, um bom vendedor tem que saber ouvir. Porque durante aquela conversa que eu iria ter ali com o cliente, que a cliente iria-me falar do filho, do marido, da família, e no meio dessa conversa, para já em termos visuais, eu estou atento às prateleiras do gabinete dela, para ver realmente aquilo que pode estar a fazer falta. E depois, durante a conversa, porque depois a cliente, as senhoras normalmente, em termos gerais, estão entusiasmadas com a conversa. Então, eu no meio da conversa, conforme eu vejo: olha, dona tal, por acaso você não tem ali o creme tal? Ah, não tenho. Olha, por acaso não tinha reparado. E eu memorizo. No meio da conversa, ia pondo essas buchas. Criava-se ali uma lista de encomenda, não é? Mental, que era para depois poder confirmar ali com a cliente as necessidades dela, não é? Porque ela própria se calhar nem tinha tido tempo ou até não se tinha debruçado sobre o assunto, não é? E ao estar ali a ver onde é que estavam essas lacunasitas, já seria possível fazer então essas listas. A cliente, quando está a trabalhar, quando tem trabalho, porque naquela altura depois havia muitos altos e baixos, por vezes havia trabalho, outras vezes não havia trabalho. Porque a cliente, quando está a trabalhar, o estado de espírito dela, o psicológico dela, está de uma forma. E o cliente, quando não está a trabalhar, o estado de espírito dela, a parte psicológica dela, está de outra. Está mais em baixo. Porque quando tem trabalho, está a trabalhar, está a realizar dinheiro. E quando não está, não está. E por isso mesmo, não está virada para comprar. Isto são tudo estratégias que nós temos que compreender. Portanto, é que nós temos que ter mais paciência com o cliente nessas alturas, não querer ir ao pote com muita sede. Não querer ser invasivo. Exatamente. E ter calma. E no final da conversa, ela acaba por me dizer: Sr. Zé Carlos, então veja lá se realmente me faltam esses produtos, então mando lá vir esses produtos. E eu acabava por fazer a nota de encomenda. E, no entanto, não estava a fazer uma abordagem muito agressiva, porque não estava a dizer: mas precisa. Não, simplesmente foi detectando essas necessidades, coisas que ela não estava muito para aí virada para ver se precisava ou não, porque como não estava a fazer dinheiro, para ela não necessitava de mais produtos naquele momento, não é? E ao final das contas acabava por ver então que, ok, se tiver isto, consegue realizar normalmente o seu trabalho assim que tiver a clientela novamente, não é? E a pessoa diz, ok, então pronto, até a própria cliente devia pensar, nessa altura, quando as coisas chegarem, já a coisa está melhor, porque lá está, como é um bocadinho por fases, e já havia forma de rentabilizar ali a compra, não era?
Exatamente, é precisamente isso. Até mesmo nós fazíamos a nota de encomenda manual e depois entregávamos a nota de encomenda na empresa para que o produto fosse enviado só na semana seguinte. Andava de segunda à sexta fora, chegava à sexta-feira ao final do dia a casa, na segunda-feira seguinte de manhã ia à empresa para que pudesse entregar as notas de encomenda e tratar de assuntos que tinha a tratar na empresa, e depois nessa altura é que então a empresa, lá os armazéns, acabavam por elaborar as encomendas para que realmente elas fossem enviadas. E depois aí ainda era mais 2 ou 3 dias para a transportadora entregar. E pensar que hoje em dia os clientes reclamam por o mais mínimo atraso. Se fosse antigamente tinham que ter o dobro da paciência. Hoje em dia é tudo online, mas assim, às vezes há atraso por algum motivo ou outro. Eu mesma tive com uma encomenda há pouco tempo. Eu não sou assim, mas normalmente a pessoa já se estressa por uma falha de um dia ou assim. Quando antigamente, não é? A pessoa não tinha as coisas logo assim. Exatamente. Com a evolução dos tempos, as exigências também aumentam, não é? Portanto, por isso é que agora, se calhar, hoje o marketing acaba por ter que ter uma estratégia muito mais definida, ter regras, se calhar, a seguir, não sei. Aí já, digamos que, durante o meu percurso, que tive nessa altura, e depois, claro, depois a pessoa tem, em termos de percurso de vida, tem os seus altos e baixos também, até que vai ligar àquilo que é hoje, não é? Quando é que tu começaste a sentir que essa área estava a mudar? A forma de execução das coisas estava a mudar, que a internet, entretanto, chegou e fez tudo mudar? Fala-nos um bocadinho sobre essa altura, o que é que te passava pela cabeça, o que é que tu sentiste, como é que te adaptaste, se as coisas mudaram? As coisas em termos de marketing, claro que mudaram um pouco, como é óbvio, não é? Em termos de o contacto, como eu disse há pouco, foi naquela empresa, depois que acabei por ter o meu primeiro telemóvel, que aí já poderia fazer marcações com o cliente, podia telefonar para o cliente, podia ter outra estratégia, mas que, mesmo podendo ter outra estratégia, mas que não iria mudar muito, digamos assim, porque eu também dava bem com a estratégia que tinha na altura, não é? E que não iria mudar, como se costuma dizer, do dia para a noite. Aos poucos foi-se mudando, e depois teve a ver com o facto de quando é que as pessoas, o próprio cliente, se iria adaptar também às novas tecnologias que iam aparecendo ao seu negócio, porque isso também foi progressivo, digamos assim, não é? Porque ao mesmo tempo que tu, se calhar, já podias, derivado de estar na empresa e nessa área, já ter o telefone e tudo mais e começar a ter as coisas organizadas, se calhar alguns clientes não. Então, alguns clientes, se calhar, tiveste que manter aquilo que fazias e outros clientes tiveste que começar a adaptar a nova tecnologia. Exatamente. Foi gradual, nem toda a gente tinha a possibilidade de ter um telemóvel, porque naquela altura um telemóvel era muito caro. Nem toda a gente tinha hipótese de ter internet, porque a internet também só começou a aparecer depois. Nem toda a gente tinha hipótese de ter, porque, como eu disse, os próprios equipamentos eram muito caros e não só, as chamadas também eram muito caras, porque eu ainda me lembro que mesmo com telemóvel e derivado ao valor, ao custo das chamadas, eu quando tinha hipótese ainda ia aos correios fazer chamadas. Era mais barato? Que era mais barato. Não havia WhatsApp, pá. Exatamente. Mesmo naquela altura o telemóvel era guardado, o plafond, digamos, que não era propriamente um plafond, mas era chamado, era guardado para urgências. Eu posso dizer que o meu primeiro telemóvel era um tijolo, devia ter para aí uns 20 centímetros, tinha a antena incorporada. Mais a antena. Tinha a antena incorporada, cada tecla de 1 ao 6, tinha mais, mas as teclas de 1 ao 6 eram com cores. O telemóvel era verde, verde, e de 1 ao 6, cada tecla tinha uma cor, e eu, se quisesse ligar, só podia ligar para 6 pessoas. Se eu ficasse a pressionar o 1, ligava para a minha mãe. Se eu ficasse a pressionar o 2, ligava para o meu pai. Assim sucessivamente. Não podia marcar mais número nenhum. E era assim, meus amigos. Porque era para criança. Exatamente. Era em questão da segurança, não é? Nessa altura ainda nem sequer havia o jogo do Snake, aquele que cobrinha come as coisinhas. Não, era diferente. E hoje em dia, por exemplo, as crianças têm os mesmos crianças. Portanto, já a partir de 8 anos, nem sei se menos, não sei, mas já começam a ter os mesmos telemóveis que os adultos. Exatamente. Nem se trata da idade, é o tipo de telemóvel que hoje já tem, já é igual aos adultos. Mas é uma diferença muito grande, é que até nisso a tecnologia acompanhava as idades. Ou seja, os adultos
adultos têm um telemóvel, as crianças têm outro que tem um limite de acesso às coisas, neste caso seriam só as chamadas, não é? Mas hoje em dia não. Hoje em dia é tudo completamente diferente, já toda a gente tem acesso a tudo, não é? Exatamente. E por vezes as crianças têm telemóveis mais avançados que o próprio adulto. Sim, sim. Por muito que o marketing digital hoje em dia seja bastante eficiente e, não temos que dizer a verdade, vai facilitar-nos imensa vida aos vendedores e às marcas, porque hoje em dia é sabido que as grandes empresas ainda têm marketing digital e marketing presencial, porque são grandes empresas e investem tanto num como no outro, isso é sempre bom. O que é facto é que há muita gente a abrir o próprio negócio, que é a pessoa única, não tem comerciais, né, a trabalhar para eles, de modo que o marketing digital conciliado com o marketing pessoal, que também existe hoje em dia, é uma coisa, não é? Vai facilitar muito a vida das pessoas que querem começar a trabalhar por conta própria, uma coisa que antigamente isso nem sequer era pensável, digamos assim, conseguir sem a ajuda de outras pessoas, pronto, sem a ajuda de connections, como se costuma dizer. Mas hoje em dia é fácil, hoje em dia com a internet, para já qualquer pessoa pode entrar no YouTube e saber um pouco mais sobre alguma coisa que antigamente não era assim. Temos informação muito mais fácil para conseguirmos ter o nosso negócio e há muita informação sobre marketing pessoal para conseguirmos, não é, vender a nossa própria imagem, a nossa própria marca e, consequentemente, o nosso produto. Portanto, não há dúvida que o marketing digital veio realmente dar uma grande ajuda. Contudo, tem que existir uma base para as vendas funcionarem, para as vendas acontecerem. Para ti, qual é que é a base? Que, independentemente de ser marketing digital ou venda física, a base que um vendedor deve usar, deve ter para conseguir fazer uma boa venda ou para conseguir vender. Sim, nos dias de hoje, digamos assim, relativamente a isso que disseste, nós temos que, na minha opinião, nos dias de hoje, nós temos que fazer a junção dessas duas coisas para que realmente dê bons resultados. Ou seja, usarmos das novas ferramentas em termos tecnológicos, que é precisamente a internet, e-mail, e enviar e-mails, e newsletters e por aí fora, em termos de divulgação do nosso produto, e depois temos as redes sociais, os Facebooks, Instagram, Twitter e por aí fora. Temos hoje todas essas redes sociais e também aliado ao presencial, que é muito importante. Até porque, assim, nenhuma dessas ferramentas irá funcionar se nós não conseguirmos vender produto. Que é assim, é igual se a gente enviarmos uma newsletter ao cliente com um texto que não cria engajamento. Não vai chegar à pessoa. Para fazer uma newsletter em condições, temos que ter um bom título, temos que ter um bom subtítulo, temos que ter um texto curto, que não cansa a pessoa de ler o e-mail, com algo interessante para dizer. Conforme eu digo isto, digo também em relação ao Instagram e tudo mais. Se a pessoa não souber falar, não souber comunicar, nenhuma ferramenta vai funcionar. E além disso tudo que tu disseste, e bem, tem que ter uma boa imagem. Uma imagem, por vezes, fala mais que 1000 palavras. É muito, muito importante aliar tudo isso à parte presencial. Depois também, lá está, depois nós também vamos adaptar as situações dependendo do produto que nós estamos a comercializar. Porque há aquele produto que é muito mais fácil comercializar via online, que o cliente tenha um conhecimento rápido do produto e possa adquirir o produto rapidamente, sem ter mais explicações sobre o mesmo. E depois há outro tipo de produto que já não é assim tão fácil como a venda online, porque é um produto, digamos assim, que há que ter mais técnica, temos que explicar ao cliente melhor como é que é o funcionamento desse determinado produto. Olha, desculpa, uma coisa que me vem à cabeça é, por exemplo, a venda daqueles aspiradores, como é que era? Aquelas máquinas com água, como é que se chama? Não lembro, não. Que iam à casa e tinham que mostrar o produto, como é que funcionava e tudo mais. Hoje em dia já há muito na internet. É da Rainbow. Rainbow, exatamente esse. Vem-me à cabeça, estavas a falar disso e vem-me à cabeça esse tipo de produtos da Rainbow, que a pessoa tinha que demonstrar porque tinha água e tudo, e na altura a pessoa tinha que se deslocar à casa com o produto e pôr o produto a trabalhar e demonstrar como é que funcionava cá a água. Foi uma novidade isso que bombou na altura. Exatamente. E qual é o tipo, já agora que falaste nessa situação, qual é o tipo de marketing que essa marca utiliza?
presencial. Exatamente. Além de ter a divulgação em termos de internet, em termos de as redes sociais, ter toda essa divulgação em termos tecnológicos, mas necessitam que tenham uma explicação, digamos assim, uma apresentação presencial. Tanto que o tipo marketing deles é realmente, quando vão fazer uma demonstração, já têm elaborado perguntas para os clientes e situações de oferta aos clientes. Se o cliente, por exemplo, lhe arranjar mais 5 nomes para mais visitas e o cliente, arranjando esses 5 nomes, tem determinado bónus, determinada oferta. E dessa forma, exatamente, e dessa forma outros vão fazer a mesma coisa e dessa forma eles vão fazendo demonstrações, porque é ao fazerem as demonstrações que eles vão ter vendas. Além de divulgarem o produto, tem que ser de uma forma presencial. Eu ainda gosto muito da parte presencial, porque na parte presencial há uma coisa que nós devemos conhecer bem o cliente, como eu disse há pouco. E para nós conhecermos bem o cliente, nós temos que fazer uma coisa, que é tirarmos ao cliente um retrato psicológico. É, como eu disse há pouco, saber ouvir, ter conhecimento daquilo que ele gosta e daquilo que ele não gosta, porque depois nós vamos utilizar isso para que realmente nós possamos chegar àquilo que realmente nós desejamos. Usar essa informação a nosso favor, a favor da venda. Exatamente. Porque há outra situação que depois de nós termos conhecimento, porque eu posso-vos dar um exemplo de como obter esse conhecimento. Eu vou a uma cliente e a cliente diz-me assim: a última vez que o senhor me visitou, eu não estava cá. Eu peço desculpa, não estava cá porque eu tinha o meu filho doente e tive que ficar em casa. Sr. Zé Carlos, desculpe lá, realmente você veio aqui fazer uma visita, fez tantos quilómetros, que era da forma como ela diziam, fez tantos quilómetros para me vir fazer visita e eu não estava cá, realmente eu peço desculpa. Não tem problema, tudo bem, mas nós vamos reter essa informação, que é muito importante, do facto do filho ter estado doente, porque na próxima visita, eu assim que chegar lá, digo: bom dia, dona Fulana tal, como está? Então, o filho está melhor? Está, muito obrigado, Sr. Zé Carlos, está melhor. Logo ali é uma abertura, uma quebra, digamos assim, quebrar o gelo inicial, e isso é chamado o quê? O botão da sensibilidade. E isso cria ali uma ligação de confiança também. Acaba por haver esse desenvolvimento. Exatamente. Era a ligação que nós tínhamos que criar para que nós pudéssemos aceder ao cliente. Ganhar a confiança. Ter a confiança do cliente. Então agora diz-nos 3 dicas para quem está interessado em ser técnico de vendas. A primeira é conhecer bem o seu cliente. Se não conhecermos bem o nosso cliente, é complicado fazermos alguma venda. E ter conhecimento daquilo que ele necessita. Criar necessidade no cliente. Depois, é gostar daquilo que nós estamos a fazer. Se nós não gostarmos daquilo que nós estamos a fazer, é muito complicado podermos desenvolver todas estas técnicas de venda. Especialmente em áreas que estamos a lidar com pessoas, não é? Temos que convencer a pessoa a comprar o nosso produto. Principalmente nas comunicações interpessoais, qualquer coisa que tu digas, ela fica registada. E numa próxima, se tu não fores coerente com aquilo que dizes, podes sofrer por isso. Depois, por fim, é conhecermos, que eu não conhecia, mas hoje em dia conhecermos o produto que nós estamos a comercializar. Porque se nós não soubermos aquilo que estamos a comercializar, é complicado levar o cliente a comprar esse produto. Uma coisa era o antigamente da forma como me adaptei para que eu tomasse conhecimento, mas nos dias que correm isso não se passa. É isso que eu ia dizer. Hoje em dia não há ninguém que tem desculpa. É muito mais fácil termos acesso a informação sobre os mais diversos produtos que existem à venda ou que existem para consumir. Portanto, antigamente era o triplo ou mais da dificuldade de conseguir ter acesso à informação sobre qualquer produto que fosse. A não ser que a gente tivesse contacto direto com o produto, coisa que nem sempre acontecia, não é? É isso mesmo. O meu conselho, digamos assim, para que realmente uma pessoa que entre agora, neste momento, na área das vendas, na área comercial, é com
as ferramentas que existem hoje em dia, eu aconselho a que vão em busca de todo este conhecimento em relação a estas 3 dicas que eu acabei de dar. É precisamente terem o conhecimento do vosso cliente, saberem como o abordar, gostar realmente daquilo que vão fazer, ter conhecimento daquilo que vai vender, daquilo que vai comercializar e ter o máximo conhecimento que hoje em dia há nas redes sociais, há na internet, que não havia na minha altura, que eu tive que fazer de outras formas, tive que adaptar outras formas para fazer o mesmo trabalho. Vá em busca de toda a informação que possa ter para que possa desenvolver o melhor possível o seu trabalho. Porque, já agora, para terminar, naquela altura que não tinha nada disto, hoje eu trabalho com a internet no telemóvel, com e-mails, enviar encomendas através da internet, que é o oposto daquilo que fazia antigamente. Eu acho que são conselhos muito úteis que parecem tão básicos que a pessoa, ao serem tão simples, não pensa que são úteis, não é? E são de facto porque acabam por ser a essência do perfil do atual técnico de vendas. Portanto, acho que é uma dica muito boa para quem nos está a ouvir e queira entrar ou tenha que entrar, ou seja como for, o seu caminho vai então nesse sentido. Por vezes a pessoa está tão ocupada em fazer um trabalho que a pessoa nem pensa naquilo que pode adaptar, que são coisas tão simples. Portanto, vejam realmente, vão explorar ainda mais estas dicas, porque a pessoa desenvolvendo estas dicas vai encontrar muito mais coisas por trás importantes para que possa aplicar no seu dia-a-dia. E não é só isso, temos que pensar uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam, lá estão as pessoas a dar a dica do aprender a comunicar, aprender a saber falar, a ouvir. Disto dito assim, parece que é uma coisa fácil. É só chegar lá e vender. Não é, porque dá trabalho ter que entender as pessoas. Por isso é que muitas vezes as pessoas, quando levam um não, ou quando levam uma resposta menos animadora, desistem, porque não é fácil comunicar com as outras pessoas, não é fácil dissuadir a pessoa a querer comprar um produto nosso. Porque a verdade é que a pessoa não tem interesse. Na maioria das vezes, quando nós vendemos um produto, estamos a vender um produto que, à partida, a pessoa que estamos a contactar, porque hoje em dia, principalmente no marketing digital, nós abordamos várias pessoas ao mesmo tempo, porque, por exemplo, com a newsletter, por muito que se possa fazer grupos de e-mails, muitas das vezes nós temos as mesmas pessoas juntas, portanto, por vezes estamos a vender algo que a pessoa nem está interessada. E o truque está em saber falar para despertar um interesse na pessoa por esse produto e a pessoa ver que afinal até lhe dava jeito ter esse produto na sua vida. Portanto, não é um conselho à toa, digamos assim, quando falamos num saber falar, conhecer a pessoa, a parte psicológica da pessoa, para saber em quais pontos é que devemos tocar no diálogo, para a pessoa entender que no final precisa. Se calhar não precisa 100%, mas precisa um bocadinho do nosso produto. E fizemos uma venda. Já agora, acrescento só mais uma coisa, para terminar. Quando nós falamos que saber conhecer o cliente, uma coisa é conhecer a pessoa, outra coisa é conhecer o empresário ou a empresária. Portanto, são duas coisas distintas. Reconhecer essas diferenças no nosso cliente. Para quem é que estamos a vender? Porque às vezes é individuais, depende do produto também que se vende, outras vezes é empresas grandes. A própria pessoa, o cliente, tem um perfil a nível pessoal e tem outro perfil enquanto empresário, não é isso? Que pode ter umas determinadas necessidades ou formas de agir que são diferentes dessa mesma pessoa enquanto profissional. Que se calhar aí já vê as necessidades por outra perspectiva, não é? Para o negócio não, em tem si. Mesmo que ser. É mesmo dessa forma. Porque uma coisa somos nós em termos familiares, outra coisa somos nós em termos empresariais. Sim, muda a postura, necessidades, tudo. E a forma de implementar as coisas também. Exatamente. E conhecer isso, saber que há esta distinção, é muito importante. Para quê? Para conseguirmos contornar, quando estamos a fazer uma abordagem, conseguirmos então contornar essas características, não é? Exatamente. E depois, nunca se esqueçam, dependendo daquilo que nós estamos a comercializar, temos que adaptar a todas as situações. É isso mesmo. Espero que tenham gostado deste podcast. Eu adorei, porque realmente é um assunto que, de momento, muita gente está a pesquisar, muita gente está interessada, porque, como todos sabem, estamos na altura da quarentena. Apesar de muita gente já ter voltado ao normal, ainda não é o normal que nós estávamos habituados. Portanto, é um assunto ao qual as pessoas têm recorrido, precisamente porque ou não estão a trabalhar, muitas foram despedidas. É um assunto que sabemos que está a ser bastante pesquisado e que as pessoas estão com algumas dificuldades. E achámos então interessante trazer o José Carlos, meu pai, para este podcast, visto que ele já tem uma vasta experiência nesta área e visto que ele ainda trabalha nesta área, mas agora adaptado ao hoje em dia, ao moderno. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, José Carlos, meu pai, e obrigada, Inês.
Então, olha, gostei muito deste bocadinho, gostei muito de falar sobre aquilo pelo qual eu passei no antigamente, que é bonito recordar e ver e fazer a junção dos tempos do antigamente com os tempos que se vive hoje. Gostei muito de falar com vocês. Espero que tenham um sucesso nesta nova fase da vossa vida também. Obrigada. Obrigada. E eu, acima de tudo, também espero que muita gente possa tirar proveito desta nossa conversa, porque é para isso que nós estamos cá, como eu costumo dizer a cada episódio, é para isso que nós comunicamos e trazemos testemunhas e trazemos informação, porque são pessoas que são especiais, que têm percursos muito, muito apelativos e que servirão de certeza para trazer novas ideias e perspectivas a quem nos está a ouvir. Portanto, também o meu agradecimento muito grande ao Zé Carlos por nos dar esta oportunidade também, enquanto podcast Anything But You, mas também enquanto aprendizagem que podemos adquirir de quem já caminhou neste percurso e ainda há de caminhar por mais tempo, não é? Muito obrigada pela partilha e obrigada a todos por nos ouvirem e continuem connosco. Um beijinho muito grande.